Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui para lhe desejar um excelente sábado. Você venha ter um excelente dia, abençoado por Deus. Se você ainda tem que trabalhar o dia de hoje, que Deus abençoe seu dia de trabalho, que venha prosperar. Você que não precisa, entre aspas, né? Porque final de semana, principalmente quem é mãe aí, quem pai que tem família, esse pai comprometido, né? Tem bastante trabalho em casa, a gente sabe. Muitas das vezes nós nem descansa final de semana, né? Então, que você venha, né, ter também um excelente dia, venha prosperar tudo aí que você colocar as mãos. E como eu sempre tenho dito, né? Os finais de semana são aqueles dias melhores para investir em você. Mas, antes de pensar em dar o próximo passo, existe uma coisa muito importante de se fazer, que é fazer a sua análise para uma possível melhoria constante. Ontem, sexta-feira, vamos dizer, terminamos, né, a semana, né, comercial de trabalho. E como foi a sua semana? Você estipulou uma meta na segunda-feira? E como foi? Você conseguiu exercer, praticar ela durante a semana? Faça essa pequena análise rápida e ver se foi de acordo, não foi muito, então o porquê não foi muito bem, caso não tenha sido como esperado, o que você poderia fazer para melhorar na próxima semana. Aproveita, faça essa pequena análise, essa consideração antes de querer dar um passo, fazer alguma outra coisa. Se a gente não sabermos onde estamos errando, não tem como você melhorar. Tem pessoas que têm medo de ser reprovado, tem medo de ter um defeito. São pessoas tão imaturas. Sim, adolescente tem muito isso. Ele identifica um probleminha, uma dificuldade, e eles ficam chocados com isso. Ficam tudo meio que na deprê. São pessoas muito fracas emocionalmente, não tem uma base ainda, né? Assim, falando de adolescente é uma coisa, jovens, né? Mas tem muitos adultos assim também, que cresceram a vida inteira meio que mimado. E eu tô gravando os vídeos aqui para ajudar vocês, mas uma coisa que eu não quero fazer é ficar passando a mão na cabeça de vocês, adulando, somando para que vocês se tornem pessoas mimadas. Isso eu não quero, não. Eu não aprendi dessa forma, eu aprendi de uma forma extremamente rígida nas metodologias, né, dos antigos, né? Então eles eram bem assim, hoje ao nosso ver parece até rude, mas eles eram punhos fortes. E eu agradeço a Deus, né? Louvo a Deus por isso, porque criou algumas bases resistentes em mim, um pouco diferente, que hoje em dia é muito raro. E por que eu digo isso? Porque a realidade do mundo, ela não é cor-de-rosa. As coisas não são assim, um mar de rosa que costuma falar, né? Não é assim a vida. A realidade é essa. Então, se a gente fica nessa expectativa, achando que tudo, né, todo mundo ao redor é bom, as intenções do todo é boa, isso daí é o princípio para você se decepcionar, entrar numa depressão, entendeu? Então, essa é a realidade. Então, ter a consciência de como o mundo é, tá? O mundo, a condição que nós vivemos hoje é importante também, tá? É muito importante. E não tenha medo de identificar algum problema seu. Porque se nós não identificarmos, quando a gente vai no médico, normalmente, nos médicos que a gente paga, você tem que pagar.
para ele identificar onde está o seu problema. Porque se ele não identificar onde está o seu problema, não tem como fazer nada, não tem como te dar nenhum diagnóstico. Você que tem um carro, uma moto, por exemplo, tá estranho, você vai levar no mecânico. Muitos deles cobram para fazer a vistoria, fazer a análise, para identificar onde está o problema. Para somente depois de passar o diagnóstico, tem que fazer isso, isso vai custar X. Entendeu? Então é uma coisa básica, mas hoje em dia nós vivemos um tipo de vida com tanta estimulações de tanta coisa, sabe? Coisas que talvez não faz nem sentido. Muitas coisas não tem sentido algum na nossa vida, não vai somar em nada, mas a gente fica sendo bombardeado com essas coisas, essas informações, e acabamos de ver as coisas primordiais, as essenciais, as que realmente são importantes. E isso que eu estou falando, sim, é importante. Você saber, conhecer onde as suas fraquezas, onde você precisa fortalecer, é um dos primeiros passos, é um dos processos essenciais para quem deseja sair do ponto A e chegar ao ponto B. Se você não souber aonde está o problema, não tem como você melhorar. Então, o sistema de análise é para isso. Só que a análise ela não pode terminar apenas numa análise. Depois, ela precisa ter uma continuação na melhoria. E numa melhoria constante. Até quando se esse processo continua? Até você atingir a sua meta. Simples assim. E de preferência que nesse processo você decore, incorpore isso e na verdade não pare de fazer isso o resto da sua vida. Continue sempre melhorando. Como eu falei, trata a sua vida. Já falei nisso anteriormente que as pessoas bem-sucedidas, eles têm a vida deles como um projeto. Então trata a sua vida como um projeto. E como você quer que seja esse projeto? Ele tem começo, tem meio, tem fim. Vou falar uma coisa um pouco estranha aqui. Eu tinha uma visão de que eu não iria viver muito, que eu iria partir daqui e nos outros países da Ásia aí talvez iria ser degolado, explodido com bomba, alguma coisa do tipo. E eu estava tranquilo com isso, desde que eu cumprisse a minha missão, tá? Não vou entrar em detalhes, mas só para você ter uma ideia, tá? Desde que eu cumprisse minha missão, para mim estava tudo bem. Só que, hoje em dia, deu uma mudada. Hoje, eu tenho no meu coração a vontade de viver o máximo possível. Eu quero estar com a minha esposa, se possível for até velhinho, cabecinha branca, eu quero estar com ela. Então, essa é a minha projeção, o meu desejo, do meu suposto fim, né? O restante dos meus últimos dias, dos meus filhos aqui na Terra, né? Então, essa é a minha vontade, é o meu desejo pessoal. E aí, qual que é o seu? Qual que é o seu desejo? Também seria isso, viver bastantes dias bem velhinho, né? Tá aí feliz, ainda bem velhinho? É isso? Se for esse seu objetivo, resumindo, você precisa ter esse processo de análise e melhoria constante. Então, ou seja, a análise e melhoria constante é um hábito que você precisa ter para a vida. Nunca mais deixar de fazer isso. Porque a vida, ela vive em constante mudança, girando. Só que ela anda em constante mudança, então você também tem que estar adequando ela. Então sempre vai ser preciso fazer análise e melhorias constantes, tá? Então hoje, no seu dia de sábado, se você não estiver mais trabalhando hoje, faça essa análise rápida da semana e veja se tem alguma coisa que possa ser melhorada. Se tiver, já coloca aí na sua agendinha, no seu projeto, ó, a partir de segunda-feira, eu vou prestar atenção mais nisso para que
ao findar da semana eu possa ver melhoria nesse aspecto, assim assado, tá? Então faz isso, aproveite. E também quando você vê ali que você teve um resultado, mesmo que aparentemente ele possa parecer pequeno, mas curta, vibre, curta. Se for o caso, dê a si alguma recompensa, agora é o final de semana, entendeu? Dê a si uma recompensa. Eu já falei anteriormente em alguns vídeos, volto a falar, parece meio loucura, né? Totalmente fora do comum. Mas, por exemplo, uma mulher, até eu sei mesmo, homem, tá aí, vamos num processo de dieta, vamos dizer assim, e conseguiu durante a semana seguir a risca seu cronograma aí. No final de semana você pode, sei lá, chupar um sorvete, comer um lanche, como uma recompensa. Sim. Ah, mas aí vai voltar tudo a estaca zero, que não sei o quê. Olha, eu vou te falar a realidade. Se você gosta de sorvete, doce ou, sei lá, lanches, o ato de você ficar aí se oprimindo, ai, eu não posso comer, eu não posso comer, eu não posso comer, é muito mais prejudicial do que você comer. Entendeu? Mas, ou seja, vai com moderança, né? Se querer sair, né, se afogar em sorvete, né, em lanche, é lógico, você está comendo bastante, muitas calorias em excesso, e se você não tem um hábito muito ativo de movimentar o corpo, de queimar as calorias, o que vai acontecer? É tão simples, você consegue entender, né? Então, ou seja, você tem que fazer alguma coisa, né? Hoje é final de semana, não gosta, mesmo que você não goste de esporte, mas vai fazer uma caminhada, vai fazer alguma coisa, dá uma andada, entendeu? Se você tem um cachorro, um pet, vai caminhar com ele, né, no parque. Se você tem filho, vai dar uma volta de bicicleta com ele, né, no parque. Tem que fazer alguma coisa, né, também, né? Você não pode só, por exemplo, comer, beber, ficar lá deitado sem fazer nada. Aí sim, você não gasta energia. Aí você não gasta a energia e o que acontece? Vai sobrar dentro do seu corpo, né? Vai sobrar dentro do seu corpo. Então, você tem que tomar esses cuidados, sim. Mas, se dar uma recompensa, curtir, é um dos processos que fortalece a gente, a nossa motivação, vai dando energia para continuar fazendo aquilo que precisamos fazer para atingir as nossas metas. Então, espero que isso fique claro para você, tá? Curta. No vídeo de ontem, até falei, né? Começa a curtir sexta-feira, mas não o sextou do povão, tá? Faça o seu curtir de sextou de sucesso, venci, mais um dia, mais uma semana, entendeu? Aprenda a curtir. As pessoas, não todas, mas as pessoas que quando começam a entrar, sabe, nesse fluxo de começar a ver as coisas acontecendo na vida delas, elas estão em constante crescimento, você vê um brilho no olhar. Então, busque ter esse brilho no seu olhar, entendeu? Quando você for curtir, curta assim mesmo, vibre, entendeu? Isso vai te dando uma motivação, vai criando uma base energética dentro de você muito benéfica em prol de realização dos seus sonhos. Porque nada que assim é triste, sem graça, a gente continua. Porque é da natureza do nossa existência nos proteger, entendeu? Por isso que eu digo, ficar fazendo as coisas forçado não é benéfico, não é favorável. Então você precisa até fazer as coisas que você não gosta muito. Você precisa também ter uma visão de buscar trabalhar de uma forma que aquilo não seja, você identificar alguma coisa que é legal naquilo, mesmo que você não goste. Aí muda o processo. Uma dica disso daí é você vincular as coisas que você não gosta com alguma coisa que você gosta dentro de você, né? Aí a sua mente começa a mudar o posicionamento em relação àquilo. Aí os resultados começam a melhorar. Então, final de semana, sexta, sábado, domingo, né?
É uns dias que é um pouco mais tranquilo, né? Mais calmo. E como eu tenho falado, é uns dias que é melhor para você investir em você, se observar, fazer uma pequena e breve meditação, análise, né? Analítica, né? Se analisando. Porque você precisa se entender. Você precisa ter claro as coisas para você. Nós possuímos um sistema de autorrealização, que alguns chamam isso de lei da atração, podemos chamar também de lei da semeadura, tá? Tem várias formas, né, de poder chamar, tá? E realmente existe, né? Existe como se fosse um poder, né, magnético, uma mecânica invisível por trás disso, tá? Mas isso não é nenhuma magia, não é um feitiço, não, tá? É uma ciência. Ela é só apenas, ela é invisível, mas é uma mecânica bem clara. Da mesma forma que, ó, eu tô respirando e eu não enxergo o ar. Ó, minha mão eu levanto, eu solto, ela cai. Ó. Existe uma força chamada gravidade, né? Existe, né, um movimento de rotação do planeta Terra. Então, ou seja, existem certas mecânicas, estruturas não visíveis, não palpáveis, que existem e que, na verdade, regem praticamente quase a maioria das partes da nossa vida, mas que nós não vemos, tá? E quando se fala de usar o poder da mente, buscar trabalhar na realização, nós utilizamos desse conhecimento aplicado. Então, realmente é eficaz, funciona, pode acelerar. Eu estou buscando compartilhar essas coisas nos vídeos com vocês. Mas uma coisa é bem clara, muitas pessoas entendem errado. E praticamente ainda até hoje ainda, né? A ideia do segredo, a lei da atração, por exemplo, fica muito naquela ideia de Deus dará. Tipo assim, sabe? Ah, você vai só de ficar imaginando tal coisa vai acontecer. E o que eu falei no começo do vídeo? A vida não é tão simples assim, não. Ela não é tão complicada, tá? Mas não é dessa forma que você acha que, vou imaginar e acabou. Não. Você tem que investir um tempo, você tem que se aplicar, você tem que se capacitar. Vou dar um exemplo claro. O segredo da lei da atração, mais simplificando, as pessoas entendem, né, da seguinte maneira, que você tem que imaginar o que você quer. Faça um teste, você fecha os seus olhos e tenta imaginar alguma coisa. E responde para você. Você conseguiu imaginar? Existem pessoas que elas fecham os olhos e elas conseguem ver coisas nítidas como se estivesse com o olho aberto. E existem pessoas que fecham os olhos e não conseguem ver nada. Então, para essas pessoas tem todo um processo, um passo a passo de ativar essa capacidade de visualização. E não é só a visualização, existem vários outros fatores que precisam ser trabalhados e desenvolvidos caso você ainda não tenha. Existem pouquíssimas pessoas, tá? São raras, mas que já está bem, toda ativa. Aí, né, para essas pessoas é mais rápido, a gente só ensina a maneira, a forma, o passo a passo de como aplicar essas habilidades. Mas para quem não está com essa habilidade atrofiada, enferrujada, tem que desenferrujar, ativar, para depois ensinar o como usar. Tá? E uma coisa bem clara, se é uma mecânica, é uma fórmula, e todo mundo estiver utilizando, no final das contas, o que vai diferenciar de você atingir o seu sucesso ou não? É a mesma coisa como em qualquer outro esporte. Vence quem
se dedica melhor, quem se aplica mais. Então, assim, você querer atingir, vamos dizer, você não tem estudo. Um exemplo, você não tem estudo, não tem nada assim de especial, tá? E falar que você vai querer se tornar um milionário da noite pro dia, isso daí é historinha, é o conto que hoje em dia na internet é muito contado. Trabalhe 2 horas por dia e tenha uma renda acima do seu salário o resto da vida. Oh, sim, ouvindo assim é interessante, né? Oh, também quero. Só que a realidade não é essa. É possível, eu sou relacionado à tecnologia, então é possível você trabalhar apenas 2 horas por dia e ter, né, ter, vamos dizer assim, uma renda diferenciada, mesmo 3, 4 salários? É possível? É sim. Só que isso daqui nós estamos falando praticamente já do resultado final. Tá? Isso é quando todo o negócio já está montado, já está validado. Tá? Aí sim, porque você vai gastar 2 horas para quê? Fazer a gestão e os ajustes, que é a análise e melhoria constante. Aí sim, com 2 horas por dia é o suficiente. Mas quando você está começando do zero, não. Não vai muito bem. Porque não é só você que está fazendo isso. Né? Tem um curso, uma pessoa até famosa, eu lembro quando eu adquiri ele na época, a página de venda dizia que ele tinha 75 mil alunos. Ou seja, quer dizer que tem uma competição já entre 75 mil, porque ele está ensinando algo e todo mundo está aprendendo a mesma coisa e buscando aplicar a mesma coisa. Então, você acha que com 2 horas apenas de investimento você vai conseguir ter uma vida milionária? Uma realidade que é pouco falada, mas grande parte dos milionários, as pessoas, né, que têm uma vida totalmente diferenciada, eles não se importam se é sábado, se é domingo. Se precisar trabalhar, eles trabalham. Se precisar fazer uma reunião de negócio, eles fazem. Eles não têm essas regras tradicionais. Por isso que eles também vivem sem as regras tradicionais. Eles comem o que eles querem, eles bebem o que eles querem, eles viajam para onde eles quiserem, eles compram o que eles querem e na hora que eles querem. Tá? Muitas pessoas já vêm de herança de família, mas os que conquistaram na unha, na raça, se você tiver a oportunidade de conversar com eles, você vai ver que eles têm um mundo interno totalmente diferente do que é o tradicional. Então, se você também só faz o básico, não tem como você esperar o extraordinário. Se você querer ter o extraordinário, realmente ver a diferença notória na sua vida, tu também tem que fazer a diferença na sua capacitação, no seu investimento. Tá? E sábado e domingo são os dias que você pode ter uma dedicação um pouco melhor em si, na sua capacitação. Então, minha dica é essa. Aproveita. Eu não sei se é em nível Brasil, não acompanho muito isso, mas aqui no estado que eu tô aqui, domingo, amanhã eu vou ter que tirar um tempo, eu tenho que ver questão de eleição, mas mesmo assim, nós não estamos trabalhando, né, o dia inteiro, então assim mesmo dá para tirar um tempinho. Então, pensa nisso, invista em você. E o que eu queria só te deixar bem claro, não caia nesse conto de fada que você vai ter sucesso sem investimento. Investimento, não estou falando de dinheiro, estou falando de investimento no estudo, na sua dedicação para você ter saúde, desenvolver sua visão, abrir a sua mentalidade. Esses investimentos são muito mais importantes. Se você atingir as suas metas financeiras, mas não tiver saúde, você vai usufruir como? Se você não trabalhar em abrir sua visão, você só vai ter ideias medíocres, pequenas, mundinho pequeno, tá? Se você não tiver conhecimento, habilidade, quando a oportunidade bater na sua porta, você não vai ter como aproveitar ela. Então não tem conversa fiada. Se você quer realmente sucesso, você tem que investir, você tem que lutar
para conseguir. Final de semana é os dias bons para isso, tá? E aí tem muitos outros vídeos na internet ensinando coisas boas também. Eu estou buscando aqui te passar um passo a passo. Estou finalizando os vídeos agora, mostrando um passo a passo de forma simples e te dando uma base de motivação para você não desistir no caminho. E não é uma motivação filosófica, é baseada em ciência. Que é, você quer sair do ponto A e chegar ao ponto B? Primeiro ponto, você precisa tomar a decisão, fazer a escolha. Segundo ponto, você precisa projetar o que você quer, bem claro, igual eu te mostrei a minha projeção para o final da minha vida, né? E por terceira, você precisa ter um sistema de análise e melhoria constante. É esses 3 passos. Não sai fora disso, entendeu? É somente esses 3 passos. Simples, mastigadinho para você. Ah, mas será que não sei o que eu vou conseguir? Aí tá. Agora, o que eu digo sempre no final, ainda há esperança para você. Cientificamente é comprovado que nós utilizamos apenas 3 a 5% apenas do nosso potencial. Tá? Quer dizer que tem 95 a 97% de potencial dentro de mim e dentro de você. Então, indiferente pelo que nós possamos estar a passar, ainda há esperança. Tá? Um momento de fraqueza, lembra disso, ainda há esperança para você. Mas Deus ajuda quem se ajuda. Então, aproveita o seu final de semana, invista em você, adquira pelo menos uma nova habilidade, um novo conhecimento. Arruma uma caderneta e todo dia marca uma coisa nova. Hoje eu aprendi isso. Em um ano você terá adquirido 365 novo conhecimento. E é esses empilhamentinhos, sabe, que vai fazendo a diferença no final. Entendeu? Isso é o que faz a diferença no final. Então, fica aí a dica para você. Desejo a você um excelente sábado, um excelente dia, um excelente final de semana, abençoado por Deus.